Estou tentando achar uma razão de rir no dia de hoje, pelo fato de ter ido ao Maracanã ontem, mas realmente não há o que rir, não há o que passar nesse momento de otimismo com relação à seleção brasileira. Apenas dar o meu testemunho que estive no Maracanã, não é? Evidentemente, primeiro me estranhei, porque quando nós subíamos a rampa do Maracanã, eu e minha mulher, que foi junto comigo, a jornalista Samira, quando nós subíamos a rampa, desceram, aliás, um grupo de torcedores da Argentina, desceu o grupo, cantando e falando palavras de ordem no meio da torcida brasileira, subindo. Eu fiquei assim, com os meus botões, falei, mas que coisa louca, né? Primeiro que estavam descendo para um outro lugar, provavelmente, que seria o lugar que todos viram ontem, que houve agressão, que teve aquele problema todo de parte a parte. Segundo, a estranheza, porque se o Palmeiras vem jogar no Maraca, o que acontece? Você tem 80%, 90% da torcida para o time local e 20% mas num plano diferenciado, separada da torcida, no caso aí, brasileira. Mas não, teve algum gênio, beirando a idiotia, né, infelizmente, de dizer, não podemos misturar. Então já foi estranho isso. Para você ter uma ideia, eu fiquei meio que na diagonal durante o ataque da seleção argentina com Messi e família, né? Ou seja, mais ou menos na diagonal, vendo pela lateral o gol do Brasil, né? O gol que eu digo, no caso a trave, porque gol não houve por parte do Brasil. Alô, Luiz Antônio Guimarães, abraço. Então, via, quando começou aquela confusão, no meio, na metade da começaram as brigas de parte a parte, voando assentos de cadeira, quer dizer, para voar o assento de cadeira, quebraram a cadeira do Maracanã. Eu diria que de parte a parte, lá de cima, mas o estádio é muito bonito realmente, mas você na chamada arquibancada ou cadeira, lá como chama, que hoje todas são cadeiras, você não tem muita noção do que está acontecendo, porque a informação ela é truncada. Eu até quero parabenizar o extraordinário locutor, meu amigo querido Sérgio Luiz, que é a voz oficial do Maracanã há muitos anos, vozeirão maravilhoso, só que a acústica é ruim. Então eles tocam uma corneta antes, pá! Aí todo mundo, o que é isso? Atenção, né? Troca na Argentina. Até aí você ouve, mas se houver uma informação mais alongada, você não consegue escutar, porque o eco deturpa a voz. Você já foi nessas igrejas que de repente tem muita acústica? O padre fala, ninguém entende o que o padre fala. Então o Maracanã está meio que assim. Mas o que me causou estranheza é que houve aquela briga localizada, né? Provavelmente, eu diria, menos de 1/5 da lotação do Maracanã, mas lamentável, deplorável, tenha começado ou continuado por quem quer que seja. E de repente, o que acontece? Entraram os times em campo a lamentar aqueles que vaiaram o hino da Argentina, que isso não acrescenta nada, não muda nada, é uma estupidez, é mais uma estupidez. Como outra estupidez é aquela crença de que se você ficar em pé, você vê melhor. Então, me dá a impressão de que podem ter vendido além da lotação, além dos 68.700 que foi divulgado pelas telões, porque, afinal de contas, fica um monte de gente lá embaixo, em pé, e aí as pessoas que estão nas cadeiras são obrigadas a ficar em pé também. E hoje ninguém reclama mais, quer dizer,
Você paga uma grana para assistir um jogo de futebol e você vê em pé, né? Não importa se está com criança, se não está. Quer dizer, já é uma outra bobagem, uma outra estupidez, e nem Freud explica o porquê, né? Se você poderia ver com certo conforto. Eu só posso imaginar isso. Ou é mesmo estupidez, ou então é excesso de lotação. Mas voltando à história da briga. Quando eu vi a situação da briga, eu chamei até a atenção da Samira, do rapaz que estava ao lado, falou, olha só lá, e cadeira, aquela cadeira amarela, cuja são amarelas e azuis, né, as cadeiras do Maracanã, voando o assento para lá e para cá, e de repente chamaram os seguranças. A cada jogo, o Maracanã tem milhares de seguranças com camisas amarelas, uma coisa assim, e os caras partiram para cima. E você parecia que uma entrando contra a outra. E dali a pouco a polícia também chegou. E os jogadores que já tinham cantado o hino, já estavam a postos, 11 contra 11 nas suas posições para começar o jogo, a Argentina resolveu, sob o comando do Messi, de sair fora do campo. Saíram do campo e foram lá acudir os seus patriotas, que a julgar pelo que falam, estavam apanhando mais, e é provável, do que os brasileiros, já que esses brasileiros estavam ali misturados. Tem até uma cena patética que foi passada agora na Bandeirantes, com a Renata Fã e o Denilson, em que a cena, eles pediram a cena, e você vê lá um senhor com a camisa verde e amarela do Brasil, com um filho tentando proteger da polícia com um cacetete. Então, diante disso, e de alguém que, olha, os jogadores argentinos saíram de campo, eu nunca vi isso na minha vida, a não ser para comemorar um gol quando um sai e tal, saíram de campo e foram diretamente no seio da confusão, no cerne, no centro da confusão. E aí preocupou mais ainda. Bom, nesse momento que eles saíram, até o início do jogo, o início estava marcado para 9h30. Se passaram 30 minutos. Ou seja, durante 30 minutos, a torcida ficou totalmente sem informação. Ninguém dizia nada, não deram nenhum texto para o querido Sérgio Luiz dizer. E eu pensei, vai acabar o jogo, né? Eles em revolta saíram de campo. Aí até cheguei a comentar com a Samira do meu lado, falei, escuta, mas como é que eles vão fazer para devolver o dinheiro? Meia hora se passaram e aconteceu o seguinte, parece que, não sei se isso houve, aí é uma dedução da minha parte, mas a partir da imagem que recebi, porque não tive informação. Aqueles que foram afastados pela polícia ou pelos seguranças voltaram. E aí sim começou o jogo. O jogo, sinceramente, meu Deus do céu, quem me acompanha sabe que desde o início, doutor Jorge Trigo, um abraço, meu amigo lá de Portugal, forte, grande intelectual, um grande abraço. Aí, meus amigos, foi um vexame da seleção brasileira. Eu vi o Denilson dizer agora que a seleção talvez merecesse um resultado melhor, perdeu por 1-0, mas é a terceira derrota consecutiva sob o comando do Diniz. A última vez que o Brasil perdeu nas eliminatórias se perde no tempo, 1952, salvo engano. Estou falando de memória, posso ter enganado em 1 ou 2 anos. A verdade é o seguinte, eu comentei aqui desde a primeira vez, independentemente do senhor Fernando Diniz ser campeão da Libertadores pelo Fluminense, ter feito um bom trabalho no Fluminense, ele é um técnico polêmico, é um técnico que se destempera na beirada do gramado. Ah, mas ele é psicólogo, então está precisando usar um pouco mais de psicologia com ele mesmo, porque não é elegante, e elegante não é no sentido de vestir. É você ver uma câmera, porque, por exemplo, quando você está no estádio, você paga uma nota e você vê muito pouco do jogo. E se você está em casa, refestelado, vendo televisão,
você vê muito mais do jogo e você tem sim os grandes locutores para explicar, porque tem os repórteres em campo e sabem o que está acontecendo. Só voltaram a jogar depois de uma conversa com o presidente da AFA, da Federação Argentina de Futebol, que exigiu garantia, inclusive, para o pessoal que lá esteve. Quer dizer, qual foi o cidadão inteligente, entre aspas, ou se preferir desinteligente, que botou a torcida, a pequena, mas barulhenta torcida da Argentina, que eu acho que não chegou a 5% da totalidade dos espectadores, botou junto com a seleção, com a torcida do Brasil, sabendo que há uma rivalidade, só no futebol, mas há uma rivalidade. Então você fica assim, quer dizer, meu Deus, você sabe que no final do jogo, quando acabou o jogo, todo mundo com cara de, né, de quê? Você sabe, né? Todo mundo com cara de bunda, né? Essa é a palavra. E, de repente, duas crianças e provavelmente o pai delas, começaram a gritar, Argentina, no meio da nossa torcida, mas uma torcida imensa brasileira. Aí todos olhamos e, graças ao bom Deus, não somos os vândalos que saíram na mão lá embaixo, né? Alguns não merecem esse adjetivo, porque se defenderam. O caso daquele senhor que se defendeu com o filho no colo, gente. Como é que pode uma PM sair dando porrada com uma pessoa, com uma criança, ou mesmo empurrão que seja? Não sei se é vero, não sei se é verdade, mas logo aqui no início do jogo aberto da Band, a Renata, a fã, que é a apresentadora, disse que a FIFA pode até interditar o Maracanã. Será? Eu não acredito nisso, porque é um estádio perfeito. Agora, nós temos que nos comportar. Nós temos que nos comportar. Vem aí o senhor Fernando Diniz dizer, nós jogamos melhor, o resultado foi injusto. Olha, qual é o Fernando Diniz? Qual é o objetivo principal do futebol? Não é botar a bola dentro da casinha para fazer gol? Então ninguém no Brasil está fazendo isso hoje. Talvez só, acho que o Martinelli fez no jogo que perdemos de virada, na época na Colômbia, né? Fizemos logo o gol no primeiro minuto, e foi ele que fez, não me lembro bem, me corrija se eu estiver errado. Maria Fialho, um abraço para você, querida. Então, quer dizer, acabou o jogo de repente, porque hoje eu vou analisar, é verdade que teríamos jogado de igual para igual, se não fosse o gol. Talvez o resultado melhor seria empate. É uma derrota que não é, ela por si só não é vexatória, são 3 derrotas seguidas, que há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, o Brasil não sofria isso. Mas, na verdade, nós estamos com uma safra diminuída. Neymar está machucado, que é o nosso jogador fora de série, mas, a meu ver, muito longe ainda dos grandes jogadores que tivemos, Pelé, Nilton Santos, Amarildo, que muita gente não se lembra, Zico, tantos outros que são fora de série que você não via no Brasil. Você via a tentativa de acerto de passe e talvez a gente tenha conseguido 70% de acerto de passe, que é uma média alta. Mas o que erramos também no cruzar bolas, meu Deus do céu, como é que o lateral cruza uma bola com o objetivo de pegar o pessoal na pequena área, mandando a bola quase para escanteio? É falta de medida. O campo está perfeito. O campo do Maracanã está perfeito. Não tem buraco. Não, hoje não. A olhos nu, ali está perfeito. Quer dizer,
Então, e a jogada manjada, aquela jogada que é a cara do Fernando Diniz, que é sai do goleiro para o zagueiro volta para o lateral volta para o goleiro volta para o zagueiro volta para o meio de campo visualiza lá na ponta direita aquele jogador atacante, então manda a bola lá, mas mandou errado. Ou quando quando anda, ele mata a bola, quer dizer, amortece a bola, ele tenta driblar, driblou um, já tem dois nele, e ele perde a bola. Foi isso que aconteceu o jogo inteiro, estão chamando de melhor, que a seleção teria feito melhor. Verdade que o Messi saiu antes do final do jogo, não jogou metade do que sabe, porque ele estava com um problema, acho que no adutor, então ele entrou mais pelo nome e tendo cuidados, mas ainda assim mostrou alguma coisa na capacidade de passar, mas não arriscou jogadas individuais. O Brasil teve uma oportunidade que foi perdida, porque o jogador chutou em cima do goleiro, quer dizer, quando você tem a oportunidade. Olha, o primeiro tempo foi um horror. O segundo tempo começou um pouquinho melhor, né, por parte do Brasil e tal. Se não chutar gol, eu estou falando é beabá, né? Se não chutar gol, a bola não entra. Se não for rápido no passar a bola não entra. Se errar passe, também a bola não entra. Então, não sei se vai continuar. Eu desde a primeira vez aqui, disse, sou contra o senhor Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Sou contra. Ele é um bom técnico e ele já tem uma estrada, já tem uma referência, que é o caso, a referência do campeão da Libertadores, é um baita título. Mas eu sou contra porque não tem ainda tamanho necessário para pegar a seleção brasileira, ainda mais na condição de interino, que o cara fica naquela condição de não ter personalidade completa, porque ele tem que ouvir o presidente da CBF. Essa é que é a verdade, que é o patrão. Agora imaginem, ele sai de um jogo ontem no Maracanã e vai dirigir outro jogo hoje no Maracanã. Porque hoje, numa partida atrasada, vai haver o jogo às 9, eu acho que 9h30 também, o horário eu tenho dúvidas, é à noite, ou na parte da tarde, que às vezes eles botam às 7 horas, eu acho que é 9h30. E ele vai dirigir o jogo do Fluminense contra o São Paulo. Quer dizer, estão tratando ficaram traumatizados com o Tite que se demitiu, porque o Tite, bem ou mal, o Tite mantinha uma invencibilidade do Brasil, e a gente lamentou quando o Brasil foi desclassificado na última Copa, por bobeira, estava jogando bem, era uma outra seleção. Notou como eu cumpridei o era uma outra. Essa daí, pelo amor de Deus, Gabriel de Jesus já deu, gente, já deu. Pelo amor de Deus, olha, o homem pode jogar muito bem lá na Europa, está com dinheiro, é um bom jogador e tal, mas ou o esquema está errado. Eu admito até que eu possa estar sendo injusto, porque se a bola não chega no homem, como é que ele vai fazer? Luiz Antônio Guimarães dizendo aqui, amigo Fernando, que as autoridades têm que interditar são esses verdadeiros marginais que se dizem de torcedores e vão para os estádios fazer confusão. A justiça tem de parar de tratar esses caras como torcedores e sim como bandidos. Interditar estádios não é a solução. Também acho que não. É apenas uma manchete que eu ouvi. Espero que não seja, porque o Maracanã, como palco de futebol, só não é nota 10 porque tem estádios lá na Europa em que até o gramado é retrátil, né? Então, você faz um show, por exemplo, como houve agora no Newton Santos, o gramado é movido para debaixo do campo e fica uma pista só, acimentada, que não atrapalha nada. Mas, como estádio de futebol, é nota 10, quer dizer, ele não é um estádio para shows, como no passado foram feitos aqui no Brasil. Espero que não faça para não atrapalhar o gramado. Mas o que você falou é certo. O que você falou, vários colegas da imprensa estão falando, torcedores conscientes como você.
É preciso perceber que lá na Inglaterra, por exemplo, eles eliminaram os hooligans, que só iam a campo para brigar. Mas outra coisa, não basta tirar os caras do estádio, não. É preciso haver um serviço de inteligência, porque esses caras combinam brigar fora do estádio, entre outras coisas. Ângela Luquezzi está assistindo. Oi, Ângela, um abraço para ti, querida. Maria Fialho também, minha querida amiga de tantos anos, um abraço. Então é um negócio que te dá uma insegurança. Quando eu vi, eu não estava próximos de mim, estava um ou outro torcedor argentino. Mas eu estava bem distante de onde surgiu a brigaiada lá embaixo. Eu estava no meio do estádio. Mas eu comecei a ficar preocupado com a moça argentina que estava quase que do meu lado, e eu não tinha visto o senhor com dois meninos de quê? De 9 anos, 10 anos. Quando acabou o jogo, é natural, acabou o jogo, eles, Argentina, Argentina, Argentina. Todo mundo olhou, mas era uma torcida um pouco mais seleta. Né? Não houve nada, não houve nada. O pessoal olhou com aquela cara de, né, você sabe, porque perdeu. Né? Mas não é o fato de ter perdido, é o fato de não ter jogado. Se o Fernando Diniz acha que o time jogou bem, meu Deus do céu. Não, passa a bola. Ele fez mais ou menos o que é feito com o Fluminense. Não acho que seja um futebol bonito. Você não viu um craque brasileiro que tentasse uma jogada individual com êxito, né? Dribla um, dribla dois e dali a pouco centra, o centro foi correto, entrou alguém de cabeça, defesão do goleiro para dizer que não fez o gol, defesão do goleiro, aí sim é o futebol bonito. Agora esse negócio de ficar ping-pong, ping aqui, pong ali, ping-pong, erra o ping-pong, sai para a lateral, joguinho, me perdoe, joguinho. Ah, mas a Argentina é campeã, joguinho. A Argentina fez o suficiente para ganhar. Se o senhor Fernando Diniz não sabe, eu acho que ele deve saber, porque todos dizem que é um bom técnico, que é centralizador, e eu não gosto dos berros. Eu não gosto do fato de que passou pela televisão ele xingar o jogador, no caso do Tietê, por exemplo, né? Mandou o cara para aquele lugar. Isso não é papel de técnico, me perdoe. Não é. Imagine você trabalhando onde quer que você trabalhe e de repente tem um chefe teu que vai chegar no ouvido e vai mandar você lá para aquele lugar. Ângela Luquezzi, boa tarde, querida, um abraço. Marco Silva está vendo a gente lá dos Estados Unidos. Boa tarde, Marco. Depois você vê, porque eu já estou numa live um pouco mais longa do que eu esperava. É uma live extra que eu tinha que dar a minha opinião sobre o péssimo jogo que eu vi no Maracanã. Outros vão ser mais a menos, mas o primeiro que 0-0 seria sem emoção. Segundo que 1-0 para a Argentina, tá bom, ela poderia ser, ela era campeã do mundo, mas que você tenha um time com meio de campo que nós não tivemos. Gente, eu me lembro cada vez, já estou falando de Marrakech, então eu estou dizendo de idade, então eu me lembro do Geraldo Magela, técnico da seleção mineira, né, do antigo Tupi Futebol Clube, naqueles debates que ele fazia há muitos anos atrás, ele dizia: futebol é igual uma sanfona. Aquela sanfoninha mesmo, não é sanfona, é aquela sanfoninha que dá para a criança, sabe como é que é? Quando você estica, ela fica bem esticadinha. Então ele diz: você tem a parte da direita, digamos assim, dependendo onde estiver o gol, é a parte da defesa. Divide em 3 partes. A outra parte é a parte do ataque. Agora, do meio é fundamental, porque uma não consegue se unir com a outra sem a parte do meio e nem produzir nenhum tipo de som, ou seja, nenhum tipo de jogo de futebol. Então não adianta você ficar passando bola para cá, e nós não tivemos um centroavante decente. Gente do céu! Olha, tem aqui Tiquinho, tem aqui Gabigol, tem aqui o Pedro,
tem, meu Deus, se o Verratti não fosse argentino, qualquer pessoa que tivesse essa vocação de centroavante, nós não tivemos. Ah, mas o Gabriel Jesus fez o quê? Gabriel Jesus foi um bom jogador de clube e continua sendo um bom jogador de clube. É uma das estrelas lá da Europa. Mas para a seleção não deu. Não dá. Pode ser que ele não esteja sendo municiado, para tentar livrar a cara dele, não esteja sendo municiado devidamente como deveria ser municiado pelos seus colegas de trabalho, mas é verdade. Teve um cruzamento, eu não estou falando nomes, à exceção do Gabriel, porque quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, o Pedro do Flamengo, gente, o homem está na ponta dos cascos há muitos anos, por que não convoca? Por que não bota em campo? Porque também não adianta convocar. O Hendrick do Palmeiras, do meu amigo Antônio Luiz Henrique Oliveira, aliás, o Hendrick é um garoto, é uma promessa, mas é uma promessa. Ele ensaiou uma coisa ou outra. Primeiro que entrou faltando muito pouco tempo. Mas não tem ainda a cancha, como se diz, como a gente fala cancha, né? Não tem ainda a experiência como técnico também, não tem. Ah, mas ele passou por não sei onde, passou pelo Vasco, passou pelo não sei onde. São clubes, e clubes do Brasil, que não disputam o campeonato com clubes lá de fora, nada disso. Então você conta um cidadão pelos títulos que ele tem. O Tite, você pode falar tudo do Tite, mas ele é um baita profissional. Começa pela postura em campo, que é fundamental. Então agora o Brasil parece que vai enfrentar em setembro, né? Isso vai mudar, não sei. Ou março tem jogos amistosos, é o que estão falando e tal. Vem aí o Natal. Agora a FIFA vai punir alguém com o que houve no Maracanã. Isso não punia porque deu bobeira. Seria o caso de eu sinceramente, meu candidato é o Dorival Júnior. É o cara que tem responsabilidade e tem a experiência necessária. Não é que o senhor Fernando Diniz não seja um bom técnico. Mas no meu entendimento, técnico de clube. Enfim, paciência, perdemos mais uma. Fraterno abraço.